Fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos respirando mais fundo, recebendo as energias deste ambiente que já foi preparado para nos receber. Vamos nos ligando com o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo também aos amigos benfeitores espirituais que já trabalham com os nossos pensamentos, com o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Agradecemos a todos eles, e esses amigos nos levam até nossa mãezinha de Nazaré, Maria, a qual nos pega em seu colo, nos acaricia como filhos que somos. E ela nos leva até o nosso querido irmão e mestre Jesus. Diante dele, agradecemos pelos teus ensinamentos, pelos teus exemplos que nos tornam pessoas melhores. A ele, digamos muito obrigado. E Jesus nos leva até o Pai Todo-Poderoso. Nosso querido Deus, a qual agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos. Agradecemos pela vida, pela oportunidade desta reencarnação,
Agradecemos a nossa família. Agradecemos o nosso trabalho, ao nosso corpo físico. Agradecemos a tudo e a todos que convivem conosco. E a Deus, nós agradecemos Ele com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pedimos a Jesus e aos amigos benfeitores desta casa que também protejam o nosso querido palestrante da noite de hoje, nosso querido irmão Ivan da Cunha, que suas palavras possam nos trazer novos pensamentos, um novo jeito de melhorar nossa vida. Jesus, abençoe esse nosso irmão. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Bem, vamos falar um pouquinho do nosso palestrante dessa noite. Ele é consultor empresarial, ele é professor adjunto na Fundação Armando Álvares Penteado, ele é palestrante, comunicador do jornal Nova Era, na Rádio Boa Nova, AM 1450, às quintas-feiras, ao meio-dia. É participante das atividades do Centro Espírita Fraternidade de Luz, localizado aqui na Zona Leste. É diretor e idealizador do Grupo Estrela Guia, o qual apresenta a peça teatral Aconteceu na Casa Espírita. Mais informações tem o site www.grupoestrelaguia.com.br. É autor do livro Não Desista de Você, que ele doa os direitos autorais à obra assistencial A Creche Bênção de Paz. E CDs, coletâneas Servidores do Cristo, volume 1, Anália Franco, um candeeiro sobre o alqueire, e o volume 2, Frei Fabiano de Cristo, que também doa os direitos autorais a creche Tiãozinho, da Casa do Caminho. O palestrante, nosso amigo Ivan da Cunha. Não, pode ser aqui no meio, não atrapalha a câmera? Não, aqui é melhor. Meus irmãos e minhas irmãs,
boa noite. Que Jesus, de maneira doce, acolhedora como sempre, mais uma vez receba-nos, pois precisamos, mais do que nunca, de colo. Precisamos e devemos aproveitar intensamente momentos como este, que fica um pouco mais fácil, junto com as inúmeras energias beneméritas deste ambiente, em abrir o nosso coração, abrir os nossos sentimentos. Pois diante das lutas inúmeras que vivenciamos, para evitar muitas vezes o processo do sofrimento, nos fechamos em nós mesmos, anestesiamos os nossos sentimentos. E quando anestesiamos os nossos sentimentos, não percebemos que um processo inverso toma conta de nós. Um processo de solidão. Pois quando nos isolamos do contato ao próximo, da busca do próximo, que é onde encontramos a Jesus, nos sentimos sós. Por mais que estejamos rodeados de pessoas, talvez morando com 5, 6, 7 pessoas na mesma casa, trabalhando até mesmo em uma casa espírita com inúmeros companheiros, quando nos fechamos, nos entregamos a um processo de solidão, um processo de dor. E nos ensina Jesus que precisamos caminhar na direção do próximo. Ninguém pode vencer sozinho. Precisamos uns dos outros. Portanto, precisamos desarmar os nossos sentimentos. Nos encontramos profundamente armados contra o mundo, contra o próximo. Aonde estamos? Dá a impressão que todos querem de alguma forma me agredir. Justamente porque temos medo. Medo de caminhar, de seguir em frente. E há muito tempo atrás, mais pontualmente, em 1695, na cidade do Porto, em Portugal, encontramos um rapaz, um jovem, por volta dos seus 19 anos de idade, com o nome de João Barbosa. Um nome comum, de um rapaz igualmente comum, como qualquer um de nós na sociedade de sua época. Um jovem envolto nas suas aflições, pois nascera em fevereiro de 1676, 19 para 20 anos antes, na cidade de Soengas, também em Portugal, uma cidade pequena, uma família muito pobre, mas uma família que se ressentia por haver perdido em outras gerações os títulos de nobreza que já tiveram em outro tempo. Empobreceram. E ele sentia o famoso peso que a sociedade impõe a qualquer jovem e a qualquer cidadão. Pois naturalmente, quando reencarnamos em um mundo de expiação e provas, um mundo onde o peso da carne é ainda mais densa, deixa os nossos sentidos embriagados, nós somos acomodados aos padrões de uma sociedade. E a sociedade, de certa forma, nos inflige para que aceitemos os padrões de uma época. Quando não aceitamos esses padrões, ou rompemos com os padrões que uma sociedade julga o correto, somos chamados de loucos, somos questionados. O maior louco de todos somos hoje seguidores dele, Jesus. Porque Jesus o tempo todo rompia, devido à sua elevação espiritual, com a camisa de força que tenta ser colocada no espírito ao reencarnar. Esta é a grande arte e a grande sabedoria.
Então diziam para ele: você não pode curar no sábado. Como não posso curar no sábado? Você não pode fazer isso. Como eu não posso fazer isso? E ele rompia com essa camisa de força. E naturalmente isso choca. Até porque nós sabemos que num mundo de expiação e provas, como nos ensina o livro dos Espíritos, onde é um planeta onde o mal ainda se destaca mais do que o bem, o mal se destaca. Naturalmente, as normas e padrões sociais estão muito distantes das leis de Deus. Elas são moldadas no padrão naturalmente egoísta. Até porque o egoísmo é a raiz de todos os males. E por isso estamos aqui reencarnados. Se o Evangelho nos ensina que o egoísmo, que vem de egos, as nossas inúmeras máscaras, a máscara do ciúme, da vaidade, do orgulho, da raiva, da ira, estamos repletos desses egos, dessas personalidades que ainda nos dominam. Então, a partir do momento que essas leis seguem o padrão dos homens, naturalmente, as leis de nossa sociedade, até hoje, são uma camisa de força voltada para este padrão egoísta. Veja, por exemplo, a pressão que sofrem hoje os nossos jovens, assim como nós e todos nós. Mas dizem para eles o que é ser alguém. E ser alguém, você tem que ter uma posição, um bom trabalho, ganhar bem, ter o seu carro, a sua casa, ter a sua casa de campo, praia, viajar, ter o seu celular, ter o seu iPad. Você acaba sendo pressionado pelos modelos do status quo vigente. Isso acontece em qualquer país, em qualquer situação. E não foi diferente com Jesus. E não é diferente com João Barbosa. Um espírito reencarnado assim como nós. E naquele momento, ele olhando as ondas do mar, os marinheiros no porto, se afligia. Porque ele era um ótimo rapaz. Seguia tudo que a sociedade dizia para ele, que era o caminho da felicidade. Havia deixado a sua família ainda jovem para ir ao porto, trabalhar numa loja de conservas de importação e exportação, para tentar o quê? Ganhar dinheiro, recuperar a riqueza perdida, ganhar um título de nobreza e ser, aos olhos dos homens, alguém. E ele seguia a religião, era um rapaz religioso. E ele se perguntava: por que não sou feliz? Por que, se eu faço tudo o que me dizem que eu preciso fazer para ser feliz, mesmo assim não estou feliz? Para onde queres que eu caminhe, Senhor? João Barbosa era um médium em excelência. Não é à toa que até hoje nós temos inúmeras casas espíritas com o nome dele, que daqui a pouco revelarei. Muitas casas espíritas com o nome dele, e não só com o seu nome, como ligadas à falange de trabalho desse grande espírito. E ele tinha uma mediunidade muito delicada. E a primeira e das mais belas mediunidades que ele tinha é a que nós temos, todos nós, a intuição. O nosso cordão umbilical com o Criador. Por isso somos todos médiuns, como nos ensina com beleza a doutrina espírita. Pois a intuição é a primeira e a mais bela das mediunidades. É aquela que nos liga ao Criador. E isso todos temos. Claro que na casa espírita temos por hábito chamar de médiuns aqueles com a mediunidade mais aflorada, com a psicofonia, a psicometria e a psicografia e por aí vai. Mas somos todos médiuns porque temos a intuição. Só que negamos a nossa intuição.
Porque esse cordão umbilical com o Criador nos chama, é Ele que não nos deixa perder, é a certeza que o nosso barco, mesmo nas águas turbulentas da vida deste planeta, não está sem um fio que o ligue a um rumo. A gente pode até correr pelo rumo errado, mas esse fio está ligado. Por isso que a gente se incomoda, a gente está incomodado quando não está num bom caminho. Isso é lindo. A gente sabe quando algo não está certo, quando algo não está bom. Como estava com João Barbosa. Por que não sou feliz? Por que, Senhor? E aí ele fazia algo que às vezes nos falta muito. Se entregava à oração. Com muita frequência. João aprendeu a orar caminhando com as suas ovelhas, em Soengas, pela vida. Ele aprendia a orar vendo Deus nas coisas, ao seu redor. Ele não colocava Deus fora de si. Ele colocava Deus, ele entendia que Deus estava também dentro dele, como um verdadeiro mundo a pulsar. Ele não precisava tentar direcionar o pensamento para longe para chegar a Deus. Ele sentia Deus na planta à sua volta. E conversava com Deus. E nós desaprendemos a orar. O Espiritismo, que veio nos mostrar a bela ferramenta da oração, nos mostrando que não precisávamos de dogmas, palavras decoradas, de horários específicos, nos ensinando a conversar com intimidade com Deus, nós transformamos no efeito oposto, errado. Porque por não ter aquela disciplina de falar, você tem que fazer oração quando levanta, quando dorme e tal, que algumas religiões impõem, por nossa indisciplina a gente deixa de orar. Ou quando ora rapidinho para cumprir a obrigação. Tanto que especialistas na doutrina espírita já dizem que hoje o Pai Nosso é a melhor ferramenta para dormir. Porque a gente entra embaixo das cobertas, não é? E começa, Pai Nosso que estás no céu. Paz, a oração me faz tão bem para dormir. Né? Ele já usa para embalar o sono. Ele não usa a oração para, como diz Santo Agostinho, pergunta como foi teu dia. Não fuja de você. Se ame. Converse, mergulhe em você mesmo. Não se anule. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, porque o meu dia passou de qualquer jeito, eu nem reparei. As pessoas, as coisas, Deus ao meu lado. E João conversava com Deus. E nesse conversar com Deus, ele aprendeu a ver que Deus socorre os homens pelos homens. Então ele conversava com Deus, e ele ficava passando o dia de olho, porque ele sabia que de alguma maneira Deus iria conversar com ele. Fosse pela criança que passasse a rua, fosse pelo navio que fizesse algo chamando a sua atenção, por alguém que estivesse numa conversa ao seu lado. E nisso ele ouviu uma conversa de marinheiros, que chamou ele para conversar e disse sobre o Brasil. Na hora que ele ouviu falar sobre as belezas do Brasil, o seu coração pulsou. Ele entendeu que Deus falava com ele. E aí, naturalmente, você começa a se ligar na sua reencarnação. Porque nós sabemos o que precisamos fazer. A gente nega, a gente foge. Mas aquele comichão, aquele incômodo, fica dentro de nós, mostrando que, não é bem isso. Então deixa eu pensar, refletir, orar, estudar, procurar o meu caminho. Por isso que Deus não nos abandona jamais, mesmo o seu filho mais rebelde. Dentro dele, a consciência, esse embrião, ligado às leis perfeitas da reencarnação, tenta mostrar para ele o caminho a seguir. Faltando-nos somente apurar a intuição pela oração, para que seja ainda mais fácil compreender o que precisamos fazer. E nisso ele entende. Preciso ir ao Brasil.
já estava longe da família e veio para o Brasil. E ele veio para o Brasil porque ele nem imaginava que em sua encarnação anterior, esse homem fez em São Paulo obras belíssimas. À época, como espírito encarnado, como José de Anchieta. Na ordem jesuíta, desenvolvendo a igreja aqui. E fazendo obras incríveis de benemerência, de aproximação, para não permitir que o estado de reino, de nobreza que vinha de Portugal, fosse implantado dizimando o povo mais simples. Anchieta, inclusive, é responsável, quando encarnado, por não permitir que a perseguição da Inquisição viesse para o Brasil. Porque se a Inquisição viesse para o Brasil, eu queria ver médium trabalhar aqui. E ele lutou arduamente para não permitir que a Inquisição atravessasse os mares e parasse no nosso Brasil. No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde mostra muito bem como a nossa pátria do Cruzeiro foi protegida para que a semente do Evangelho redivivo pudesse germinar. Mas esse espírito de nome singelo de João Barbosa não entendia, mas ele sentia: eu tenho que ir para o Brasil. E lá eu tenho ligação. E chegou aqui. Só que como José de Anchieta, ele desenvolveu naquela encarnação o auge da inteligência. Era um espírito inteligentíssimo. Claro que naturalmente a reencarnação propiciou um aparelho físico para que a sua inteligência extrapolasse. Porque a gente sabe muito bem que muitos dos dons que nós já adquirimos em outras encarnações, não havendo necessidade nessa encarnação, ele fica ali guardadinho, né? Senão a gente se perde. Então, de repente, muitos de vocês aqui, em outra vida, foram as no piano. Tocavam piano de uma maneira belíssima. Mas se deixasse tocar piano bem hoje não estava aqui, estava no barzinho, não é? Estava tocando nos bares, né? Graças a Deus estamos aqui. A gente sabe que os dons, eles são, né, colocados de acordo com uma necessidade reencarnatória que precisamos. E ele veio para cá. Em 2 anos, instalou-se na cidade de Paraty. Constituiu uma verdadeira fortuna. Tornou-se um dos homens mais ricos de Paraty, junto aos seus sócios. Mas continuava indo para a praia, sentindo a intuição e ouvindo uma voz. Essa voz, ele descobriu depois que era de Francisco de Assis, que conversava com ele. E Francisco tinha uma mensagem que repetia na sua mente, e que nós sabemos que quando algo repete aqui, é porque você ouviu quando estava lá, e você está lembrando a cobrança dos seus compromissos. E a mensagem era assim: tanta pobreza, tanta degradação, no meio de tanto ouro, isso não diz nada ao teu coração? Era a frase que ele ouvia sem parar. Ele entrava em oração, vinha a frase: tanta pobreza, tanta miséria, tanta degradação no meio de tanto ouro, isso não diz nada ao teu coração? Isso ficava martelando, como acontece conosco. Quantas vezes a criatura sabe que precisa, ele entra aqui nesta casa espírita e fala: eu preciso fazer algo aqui, mas eu ainda tenho umas coisas para terminar, e ele foge. Aí ele vem de novo e fala assim: eu precisava começar aquele curso, aquela tarefa e tal, e foge. Mas ele sente o chamado. É como algo gritar na sua mente: poxa, você sabe, você falou, eu tenho que ir para lá. E a gente teima conosco, porque a camisa de força está assim, ó, tentando nos anestesiar, não querendo que caminhemos, porque precisa de reforma íntima, precisa de disciplina. E
E João Barbosa, 2 anos depois, quase 3, aqui no Brasil, um dia, caminhando em Angra dos Reis, indo receber algumas compras que tinha feito de Portugal, vê 2 fradezinhos franciscanos, carregando um pote de sopa para distribuir aos pobres. Aquilo deixou ele encantado. E ele perguntou, mas de graça? Claro, temos que dar de graça o que de graça recebemos. Aí ele fez uma pergunta que o estranhou. Ele perguntou assim, mas fazendo isso, vocês são felizes? Porque assim, vocês estão fazendo algo que não é comum na sociedade da época. E vocês são felizes? E eles disseram, muito felizes. Naquele instante, ele se encontrou. Ele teve a coragem de caminhar para se encontrar. Naquele dia, ele terminou de fazer a distribuição de sopa com os frades e perguntou, como faço para participar da ordem? Voltou, procurou o provincial da época, que como seria um bispo do Brasil, um dos cargos mais importantes, falou que queria participar da ordem, e veja como é o processo da reencarnação. Como José de Anchieta, ele precisava desenvolver o lado intelectual. Veio na ordem jesuíta. Agora, se aproximava da ordem de Francisco de Assis, para desenvolver o mais puro amor. Tanto que ele foi aceito na ordem como chamado irmão leigo. Significa o irmão leigo que ele não tem estudos, não podia estudar, e o que ele fazia dentro do mosteiro, dentro dos conventos onde ele participava as suas tarefas, os trabalhos mais humildes. Enfermaria, feridas dos doentes, varrer, limpar, consertar, era só isso que ele podia fazer. Vendeu todos os seus bens, encaminhou para as obras beneméritas e uma grande parte para sua família em Portugal, e adentra a ordem franciscana, tornando-se, pouco tempo depois, o conhecido Frei Fabiano de Cristo. Como nós temos aqui na nossa marginal, a casa da Federação Espírita do Estado de São Paulo, Casa Fabiano de Cristo. Casa transitória, Fabiano de Cristo. Temos casas espíritas chamadas Lar Fabiano de Cristo. No Rio de Janeiro, nós temos inúmeras casas espíritas ligadas à falange de Fabiano, até porque ele ficou boa parte da sua vida no mosteiro de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Então a obra benemérita dele, grande parte, 90%, mais de 40 anos, foi feita no Rio de Janeiro. E ele nos ensina algumas coisas fantásticas, daria umas 20 palestras. Por isso que está no trabalho que nós estamos lançando hoje. Chegou ontem esse trabalho e nós estamos lançando hoje. Uma delas é a importância da disciplina. A própria ordem franciscana exige uma disciplina. E quando ele pergunta o porquê da disciplina, se era para que os trabalhos ali daquele local corressem melhor, a resposta é não. É para ajudar a você a combater os seus demônios interiores. A disciplina, quando a doutrina espírita nos inflige, e às vezes nós ficamos bravos quando uma casa espírita exige tão pouquinha disciplina, porque aqui está bem distante da disciplina de um mosteiro, de um convento, não é verdade? Lá quando ele entrou, pra vocês terem uma ideia, ele ficou 3 dias numa cela, confinado do mundo, com jejum parcial, sem poder falar com ninguém. É uma história belíssima da mediunidade dele. Sabe o que aconteceu? Ele saiu do corpo. Ah, danado, né? Assim, vai ficar preso? Não, ele saiu do corpo, mas ele foi com Francisco de Assis. Aí que ele descobriu que, então é Francisco, esse homem que falava tanto para mim. E ele ficou tanto que tomaram um susto. Depois de 3 dias ele não tinha comido e bebido nada. Que eles colocavam por baixo da cela, comida e bebida uma vez ao dia. Durante 3 dias ele não comeu e não bebeu nada. Falou, o homem morreu, desencarnou. Vamos abrir a cela, abriu a cela e ele estava lá, fulgurante, com ar saudável, feliz.
E a disciplina é o que nos falta. Quando somos exigidos da disciplina, mesmo em uma casa espírita, não é pelo bom andamento do trabalho. Claro que para o bom andamento do trabalho a disciplina é importante. Mas é que somos seres ainda muito indisciplinados conosco. Como vencer? Como vencer? Tamanhas dores que temos, tantos vícios, de um ciúme, de uma raiva, da minha inveja, do meu egoísmo, se eu ainda não consigo me disciplinar. A base do processo educacional, como estudado na nossa educação moderna, é a disciplina. Se você, por exemplo, não tem a disciplina do estudo, você não aprende nada. A disciplina. E ele tornou-se muito disciplinado. Isso fez com que ele suportasse as inúmeras tentativas dos espíritos infelizes. O espírito disciplinado fecha as portas para o mal. Ele não dá moleza. Porque a obsessão, ela germina nas brechas que nós deixamos, no terreno sujo e mal cuidado dentro de nós. De coisas que a gente sabe que precisava fazer, tinha que ter feito do jeito A ou B, mas eu deixei para depois eu faço, por nossa indisciplina. Por isso, orai e vigiai. E eu falei aqui nesta casa, numa outra palestra. Falei, olha, precisa trocar essa plaquinha das casas espíritas, hein? Que o povo confunde. Tem que colocar orai e vigiai-nos, porque ele ora e vigia o outro. Não é assim? Eu aprendi lá, tá? Orai e vigiai. Eu estou de olho a partir de hoje, hein? Aí ele começa a olhar a família, o que o outro está fazendo, o que o irmão, o que o companheiro de trabalho. E não é isso. É orai e vigiai-nos. Muita atenção. Vocês sabem que muitos espíritas morrem de medo de obsessão. Mas a obsessão é maravilhosa. É um dos melhores instrumentos de Deus num planeta como o nosso, rapaz. Eu costumo falar o seguinte, eu dou aula de produção na área de administração de empresas na FAAP, e a gente fala muito na produção de qualidade, né? Eu costumo falar que obsessão é o controle de qualidade de Deus. Que olha que beleza, o camarada acha que, agora eu estou tomando passo toda semana, agora tô. Aí vem o controle de qualidade. Como é que é o controle de qualidade? Testa a peça para ver se está boa, é ou não é? Vai lá e testa, a peça não funcionou, volta para fazer de novo. Ninguém que reencarna num planeta como esse está livre da obsessão. Então tem gente que fala, você tá... eu tenho companheiros, amigos, que eles têm vergonha de dizer na casa espírita que estão num processo obsessivo. Por quê? Parece que o cara fala assim, ai sério? Vai pegar. Dá a impressão que pega, que é uma doença, parece que é feio. Se você está num processo obsessivo, você é um pecador, você fez muita... Gente, a obsessão simples, que é o primeiro estágio de um processo obsessivo, nós passamos por ela, se bobear quase que diariamente. Que são as pequenas tentações do mundo. Ou a gente está o dia inteiro bom, eu saio de 6 horas da manhã de casa feliz, e volto 10 horas da noite feliz. É assim? Não, né? A gente tem as nossas quedinhas, não tem? Fiquei irritado no trabalho, o cara me cutucou, o fulano tá falando mal de mim, a nossa vibraçãozinha vai lá embaixo. E aí você pega uma energiazinha ou outra que está ali no ambiente, um companheirozinho que está lá do teu lado, e não precisa ter medo não. Não precisa ter medo, até porque a gente acha que qualquer obsessão que acontece comigo é porque, olha, eu devo ser um missionário, aí eu sou muito obsediado, que eles vêm atrás de mim, que nada. Gente, a maioria de nós encontra lá um ou outro grande inimigo. A maioria é assim, a gente sai do trabalho e está num dia ruim. Ai, que vida, que tudo acontece errado comigo. Hoje eu vou tomar todas. E o desencarnado tá, é verdade, é ruim mesmo, eu vou com você. E vamos junto, amigo. É assim. Estamos na mesma energia que o camarada, vamos junto.
Não é que ele quer teu mal, que ele te odeia, ele vai acabar com a tua vida. Sabe que Emmanuel nos ensina que muitos dos inimigos mesmo que nós temos do lado de lá, por exemplo, nesta vida, sabe quando que a gente ganhou o inimigo? Nessa vida. Ele não vem de outra não. Aí, por exemplo, tem um camarada lá no trânsito. Aí você foi lá e fez uma maldade com ele, que você ficou bravo, que ele te fechou, você foi lá e devolveu a maldade do jeito que você merece, camarada. Pra você ver o que é bom. E o cara tá com um desencarnado do lado dele, que olha e fala assim, opa, eu posso mexer com ele, você não, e vem atrás de você. Ué, quantos de nós não falam assim, eu brigo com a minha família a semana inteira, mas eu posso, se alguém brigar, vai se ver comigo, não é assim? Não é diferente, às vezes nós ganhamos inimigos desencarnados nessa vida, por fazer uma burradinha ou outra. Então veja que a obsessão é um processo natural, e que é um controle de qualidade, é o que nos cutuca para que a gente siga em frente, e tenha coragem de caminhar, tenha coragem de seguir. A vida de Fabiano, naturalmente, vocês viram, a gente está no finalzinho do nosso tempo, e eu não falei 1/100º da beleza dos aprendizados que ele nos deixa. 1/100º. Mas uma coisa, Fabiano nos ensina, e nós precisamos gravar isso em nossas mentes. Nós somos seres em reforma. Já viu quando a gente faz reforma em casa? E dá até desgosto da vida, não é assim? Dá desespero, aquele pó, aquela bagunça. Fala, Jesus, por misericórdia, onde isso vai acabar? E não acaba, né? Que o pedreiro fala que é 1 mês e dura 3. É a gente. Eu estou em reforma, mas quando termina a reforma, não fica legal? Ok? Nós somos seres que precisamos ter a coragem de começar a nossa reforma. Ah, vou deixar a casinha como tá, o telhadinho assim tá bom, por medo de enfrentar a reforma. Claro que no começo, quando eu vou mexer na minha dor, na minha angústia, naquela depressão, naquela tristeza que me acompanha, naquela mágoa de tantos anos que eu carrego, no começo vira uma bagunça. Dá a impressão que aquilo não vai acabar, que eu pensei que ia ser num tratamento de 1 mês que a casa de tempo passou, e eu já estou há 3 meses e ele vem reclamar. Eu já estou aqui há 3 meses e ainda não estou bom. Não é porque que eu ainda não estou bom? Calma. É um processo que eu tenho que ter a paciência de me reconstruir interiormente, para que eu não carregue na minha vida essa casa cheia de goteiras, com uma vida mais ou menos, uma vida morna, onde a gente acha que assim está bom, que é assim que Deus quer. Imagina, Deus nos quer tão felizes, e que com a energia desse espírito maravilhoso de Fabiano, junto a Francisco de Assis, nós já aprendemos a orar de olhos fechados. Precisamos agora evoluir a oração e orar de olhos abertos, caminhando pela vida, olhando as pessoas, compartilhando das dores, socorrendo, estendendo a mão e vendo Deus ao nosso redor, a todos os instantes de nossa vida, pela graça de Deus. Muito obrigado. Posso só falar do CD? Posso só falar do CD rapidinho? Claro. Bem rapidamente, a nossa irmã já falou que todas as nossas obras são totalmente doadas, está escritas doações nas capas, e só até para animá-los, né, como nós temos bastante experiência com teatro, são 10 anos do grupo teatral Estrela Guia da peça Aconteceu na Casa Espírita, essas 2 obras, nós vamos fazer 5 obras, tá? Então começamos com a Anália Franco, Frei Fabiano de Cristo, depois já está pronto o roteiro de Jesus Gonçalves, Jerônimo Mendonça e Maria de Magdala. A gente combinou de fazer 5 obras dessa coleção Servidores de Cristo. E ela é dramatizada, naquele formato gostoso de radionovela,
Sabe? Uma minissérie de 5 capítulos. Então a ideia, como o espírita às vezes não gosta de ler livros técnicos, fica pesado mesmo, é você ouvir a história toda colorida, como se estivesse acontecendo do seu lado. Então são CDs duplos que você coloca no carro, vai trabalhar, está cozinhando, coloca no CD player e fica ouvindo, fica curtindo. Então ela é toda colorida, com músicas, com histórias, com os artistas interpretando os papéis. Tá bom? Então ela é bastante gostosa de ser acompanhada. Eu falo que às vezes as pessoas pensam que é aqueles audiolivros, né, no formato lá daquele cara que lê a Bíblia da Rede Globo, né? Fala, Mateus. Não, não é. É divertida. É bastante gostosa de ouvir, tá? Então tá aí à disposição de vocês, a gente vai estar autografando depois. Vou passar a palavra aqui pro nosso irmão. Só vou falar em nome do grupo, em nome de todos nós, Ivan, agradecer a sua presença, que sua palestra foi muito ilustrativa, com certeza nos enriqueceu. E hoje a gente estava fazendo um estudo, né, que é do Emmanuel, que fala assim sobre oração e renovação. Ele fala exatamente isso, né? A oração, o sentido da renovação. Então você veio potenciar mais isso. E a Valquíria também falou sobre oração hoje, né? O tema acho que é esse mesmo, né? Orar, vigiar, né? Muito obrigado, Ivan. Uma salva de palmas para o Ivan, por favor. Que você possa sempre vir aqui à nossa casa. O senhor Henrique vai dar uma lembrancinha para você. O obsessor dele está falando assim, larga disso, pega o presente. E outra coisa, quando eu venho aqui, eu só venho de camisa listrada, porque eu aprendi que na TV a gente fica mais vago.